Quero falar com você esse tema hoje. Fala para a pessoa do seu lado, fuja dessas coisas. Mas que coisas? É o que eu vou te mostrar hoje aqui. Presta atenção, se você, e aqui eu já entro naquilo que eu quero falar, né? Se você é o mínimo conectado, e como nós somos uma rede de jovens, eu creio que todos são conectados aqui, né? Conectado, quando eu falo, é conectado no que acontece no mundo mesmo, né? Você está vendo que os nossos dias são os últimos dias, amém? Nós estamos vivendo os últimos dias. Por quê? Porque esse mundo aqui, ele não tem salvação. A única salvação, é claro, é Cristo, mas não adianta você querer salvar o mundo, você querer entrar e virar presidente do Brasil e influenciar o mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo não vai melhorar, o mundo ele só vai piorar. Por quê? Porque já está escrito. A Bíblia já escreveu a respeito desse tema, né? E é engraçado porque não é só nós, cristãos, que falamos a respeito disso. O mundo, ele fala, mas de uma outra forma, nós falamos abertamente. Então, a gente já falou aqui a respeito, por exemplo, dos fins dos tempos, né? Dos sinais dos fins dos tempos. Acho que uns 2 jejuns atrás a gente falou a respeito fez um jejum de 40 horas só falando do reino e da volta de Jesus. Então esse é um assunto que a gente vira e mexe tem que falar. Mas o mundo, ele também fala, mas ele fala de outra forma. Ele fala através de obras fictícias. Esses dias eu estava fazendo algo que ninguém faz aqui, que é navegando pela Netflix. Quantos navegam horas pela Netflix e não assistem nada? Eu sou assim, se deixar eu fico lá, eu desisto e dou para Renato. Falo, Renato, escolhe aí. E sempre ela escolhe uns filmes bons, aleluia. Mas eu não, irmãos, eu vou passando lá e eu não consigo escolher. Mas esses dias eu estava lá passando pela Netflix lá, e aí eu vi um filme lá, não sei se os irmãos já viram, que é o filme A Quinta Onda. Quantos já viram? É a respeito do fim do tempo, do Apocalipse. Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Mas não é onda de extraterrestre, essas coisas, né? Traduzindo, o mundo vai acabar. Mas é engraçado. Aí eu fui pesquisar no Google mesmo, joguei lá no Google lá, filmes a respeito do fim dos tempos. Irmãos, apareceu, mas uma lista, uma pancada de lista de filme assim, né? Eu fiquei impressionado. Por quê? Porque o mundo sabe, as pessoas lá fora, né? Hollywood sabe que o mundo também vai ter um fim. Então, por exemplo, quem aqui é de 2000 para cima? Quem nasceu de 2000 para cima? A maioria, né? Aleluia. Alguns são de 90. Quem é de 2000 para baixo? Amém. 2000 para baixo? Amém. Aleluia. Então presta atenção. Então acho que não tem nenhum aqui, a não ser o Dudu, a filha da Emily, que aí eles ainda talvez não conheçam isso. Mas presta atenção aqui, ó. Quantos lembra do ano de 2012? Lembra? O que falou que ia acontecer? Que o mundo ia acabar. Aí teve uns que ficou desesperado, né? Eu lembro que eu não estava nem aí, né? Então, estava no mundo mesmo, então eu falei, que se exploda. Aleluia. Mas no ano de 2012, falaram, o mundo vai acabar. Shhh. Presta atenção aqui, ó. E é engraçado que lançaram até um filme, né? 2012. É uma porcaria o filme, né? É uma onda que invade tudo, é ruim demais aquele filme. Mas por que eu estou te falando isso? Porque o mundo, ele fala a respeito disso, a respeito do fim, a respeito, né, do que vai acontecer. É claro que eles tentam prever, né, tsunami, aí uns é ET, extraterrestre, que mais? Zumbi, robô. Então tem vários temas que falam a respeito disso. Mas a Bíblia, ela não é diferente. Por quê? Porque na verdade todos esses filmes, esse Hollywood que nós vemos aí, eles copiam coisas que estão na Bíblia. Então muitas coisas, em muitos filmes, de fato vai acontecer, mas da onde eles tiraram? Da Bíblia. E por exemplo, eu posso citar alguns homens de Deus da Bíblia que falaram, que escreveram, que você pode pegar aí no seu celular, pode pegar na sua Bíblia escrita, que eles falaram a respeito do tempo dos fins, das coisas que iam suceder, visões, enfim, escritos. Por exemplo, alguns homens aqui, né, que tiveram essa visão do futuro. Isaías, né, o profeta Isaías, por ele ser um profeta messiânico, que é o quê? Que ele anunciava
a vinda de Jesus em carne, ele anunciou muitas coisas a respeito do fim. O profeta Daniel também, que talvez seja o maior do Velho Testamento, que anunciou coisas a respeito do fim. Tem as 70 semanas de Daniel. Então ele teve muita visão, viu muita coisa. E engraçado que muita coisa que ele viu, na época dele, está acontecendo nos nossos dias. Outro, o profeta Joel. Os irmãos conhecem, né? O profeta Joel, ele fala a respeito do fim dos tempos e da grande tribulação. E aí tem aquele famoso versículo que você conhece, né? Nos últimos dias, né? Os jovens vão sonhar, alguma coisa assim, né? Eu não sei de cor, mas os velhos vão voltar a ter sonhos, os jovens vão profetizar, etc. Então isso é de Joel, está falando a respeito do fim. Mas tem dois na Bíblia que eles foram assim, exemplo de pessoas que falaram a respeito do fim, que nos deram características de coisas que vão acontecer no fim dos tempos. O principal deles, é claro que é Jesus, aleluia. Mas também o apóstolo Paulo falou. Então você vai ler as cartas de Paulo, ele fala bastante a respeito do fim. Jesus também. Então presta atenção, tem muitos exemplos na Bíblia. Mas hoje eu quero me atentar rapidamente em dois, que é Jesus e Paulo. Por quê? Porque esses dois, quando eles falam a respeito do fim, eles nos dão características das pessoas que vão viver no fim dos tempos. E aí, cabe a nós ou fugir, ou ceder, ou viver igual a essas pessoas. Fala para o seu irmão, o que você prefere, fugir ou ceder? Então, em meio a esse tempo que eu mostrei para você, que é o tempo do fim, como eu e você jovem nós devemos nos portar? Porque você sabe, né, que essa é a sua única oportunidade aqui na terra. A gente falou sábado passado a respeito do tempo. Então, o tempo de 70, 80 anos, se for fitness, que você vai viver aqui nessa terra, é a sua única oportunidade. Eu não sei se você crê em reencarnação, que você vai voltar uma borboleta, uma lagartixa. Pensou que vida miserável? Você volta uma lagartixa, uma barata, aí pisam em você, né? Então, eu creio que você não acredita nessas coisas, né? Então presta atenção, o tempo da sua oportunidade é hoje. Fala para a pessoa do seu lado, o tempo da sua oportunidade se chama hoje. Aleluia. Abre a sua Bíblia. A gente não vai ler o capítulo inteiro, mas vamos ler Mateus 24, verso 3. Vou te explicar o contexto. Você sabe que todo texto na Bíblia você tem que ler com contexto, senão você pode fazer besteira com a Bíblia, né? Então toda vez que você lê um versículo na Bíblia, aprenda a perceber o contexto. Os irmãos do seminário aí sabem que esse é um princípio de interpretação bíblica, né? O princípio do contexto. Então presta atenção, qual é o contexto de Mateus 24? Mateus 24, ele é um sermão profético de Jesus. Então Jesus estava ensinando, aí os discípulos chegaram até ele, e aí os discípulos fizeram algumas perguntas para Jesus a respeito desse tempo, a respeito do tempo do fim. Então, todo o verso, do verso 3 para baixo, a respeito do capítulo 24 de Mateus, é Jesus respondendo essa pergunta. O que os discípulos perguntaram? Jesus, como que vai ser o fim dos tempos? Quando vai ser? E aí Jesus então dá a resposta. E nisso, Jesus nos dá algumas características que nós precisamos, como jovens, fala assim comigo, fugir. Não é abraçar não, é fugir. Você precisa fugir disso aqui, você vai entender. Mateus 24, 3 diz assim, então com todo esse contexto agora você vai entender. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ou seja, Jesus, quando é que vai acabar tudo? Pode avançar. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engana. Aleluia. Verso 5. Aí aqui, irmãos, vai até o verso, vai até o 10 aí para eu ver. Pode ir passando. 11, 12, 13, 14. Volta. 13. Então, presta atenção, Jesus ele começa a responder aos discípulos no versículo 3 e vai até o 13.
E aí, com base nisso, eu não vou ler tudo isso aqui, porque é bem extenso esse texto, mas nós vamos nos focar aqui no verso 4 e 5. Verso 4 e 5, porque aqui tem a primeira coisa que eu e você nós precisamos fugir nos últimos tempos. Nós precisamos fugir. Você como jovem não pode cair nisso aqui. Verso 4 e 5, depois eu vou ler outros versículos. Diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então presta atenção, aqui Jesus nos dá a primeira coisa que eu e você nós temos que ficar longe nesse tempo, que você tem que identificar rápido e não cair nessa besteira. Esses dias acho que, quem que foi? Foi o Thomas, né? O Tomás, cadê ele? Thomas. O Tomás. Cadê os Thomas? Levanta a mão aí. Aqui. É Thomas. Eu ainda confundo, aleluia. Então o Thomas, ele me enviou um vídeo no Instagram. Quem viu? Eu repostei lá. Aleluia. Que é o quê? É basicamente aquilo, né? A pessoa está doente emocionalmente, é isso, né? Aí você vai ver o que ela está ouvindo. Não fala nome. Quer me queimar? Quer derrubar a live? Aleluia. Eu ia passar aí, mas não vou passar não, né? Mas presta atenção. Basicamente, o vídeo era assim, a pessoa reclamando que a vida dela, emocionalmente, a vida dela estava meia torta. Aí a pessoa responde, mas também, ó quem você está ouvindo. E aí foi aparecendo vários pregadores da internet, assim, né? Aí eu achei engraçado, mas é a realidade, aí eu acabei postando lá, né? Mas eu gostei muito. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa fugir nesse tempo é do falso ensino. Fala comigo, falso ensino. E hoje, com a internet aberta para todos, o que mais nós temos é o quê? Pessoas ensinando coisa torta para você. Pessoa ensinando autoajuda no nome do Evangelho. Mas você sabe, acho que o Gui falou isso aqui, né, o Freitas. Não adianta, irmãos, o Evangelho que nós pregamos, que é o Evangelho da Bíblia, o Evangelho de Jesus, é o Evangelho do quê? Da graça, do perdão. Então não é um Evangelho de alta performance, de alta ajuda, né, ou de troca com Deus. Esses dias acho que a Renata ficou assustada, né? Que eu estava assistindo Agenor... Ixi, falei o nome, né? Eita. Eu estava assistindo o Agenor Duque lá na TV, né? Mas, irmãos, eu parei mesmo assim no sofá para assistir mesmo, para ver o que ele estava falando. E é uns negócios assim que você fica, meu Deus do céu, né? Então presta atenção, verso 4 e 5 diz: virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso 10 e 11, abre lá. 10 e 11. Olha aqui o que fala: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Eu posso fazer uma lista com vários vídeos, né? E te enviar no Instagram, assim como os irmãos me enviam. Hoje em dia tem página só focada nisso, né? A desvendar esses falsos mestres. Então a primeira coisa, irmãos, que vai crescer nos nossos dias é o quê? Falso ensino. E o falso ensino, ele mistura o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a pregação da graça e do perdão completo. Diga aleluia. Então se você ouve que os seus pecados estão perdoados, e que você foi justificado, isso é o Evangelho. Se você ouve que você precisa cumprir alguma coisa, fazer alguma coisa, para chegar diante de Deus, ou para receber uma bênção, isso não é o Evangelho, é uma falsa doutrina. Esse tempo já passou. Então a primeira coisa que eu e você pode ter certeza. Por quê? Porque a Bíblia diz que naqueles dias, muitos cristãos, talvez você, mas você não, que você está ouvindo a palavra certa, aleluia, vão se enganar. Por quê? Porque as pessoas que vêm com um falso ensino, todas elas têm um bom discurso, e elas conseguem te convencer. Então às vezes muitos vai para o buraco ouvindo
o falso ensino, o falso evangelho, mas nem está percebendo. A segunda coisa que você precisa fugir, verso 12 e 13, Mateus 24, 12 e 13. Jesus também adverte. Diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, nós vivemos uma era extremamente cruel. Nós estamos tendo a guerra de Israel aí. Eu fico indignado, eu saio até do espírito de pessoas que eu vejo passando pano para terrorista. Pessoas que apoiam o terrorismo, que estão colocando, tem uma página que eu curto, eu só curto para ver as besteiras que eles postam, mas não curto. Inclusive entra lá e denuncia que eles são malignos, aleluia. É que se chama Geopolítica Hoje. Mas eles são totalmente tendenciosos. Vários, o Hamas entrando, matando criança, etc, tal. Tudo isso os irmãos sabem, amém? Mas é engraçado, ao mesmo tempo, tudo que eles postavam era o quê? Israel bombardeia hospital, Israel não sei o quê, está atacando civil. Tudo, você vê que a página ela é tendenciosa. Por quê? Porque está passando pano para terrorista. Mas por que isso? Porque o amor está se esfriando. No nosso tempo, as pessoas são cruéis. Então nós, como jovens e ainda mais cristãos, você tem que fugir disso. Você tem que fugir da vida que falta amor. De uma vida que não expressa amor, que não ama o próximo. Por quê? Porque senão você vai estar se comparando a esse povo do fim dos tempos. Ao que a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o pecado, o prazer pelo pecado, o amor se esfriará de quase todos. Mas fala para o seu irmão do lado: quase todos. Ou seja, eu e você, nós não estamos incluídos nisso, aleluia. 1 Coríntios 13. Então a primeira coisa, você tem que fugir de falso ensino. Segunda coisa, você tem que fugir de viver uma vida sem amor. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13. Isso aqui os irmãos já devem conhecer, a gente fala no encontro, 1 Coríntios 13, 1. O apóstolo Paulo fala. E é engraçado, porque o apóstolo Paulo foi um homem visionário, Tudo que ele viveu, você sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não caminhou com Jesus diretamente, A gente crê que ele foi treinado por Jesus durante 40 dias, Eu creio nisso particularmente, que Jesus, ressurreto veio, esteve lá com ele. Mas ele não foi discípulo direto de Jesus, mas ele foi o cara que mais teve revelação de Cristo, das coisas a respeito do futuro, e ainda escreveu várias cartas para a igreja, e foi considerado também um apóstolo, talvez um dos mais importantes, Olha o que ele fala aqui, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que ele está falando aqui? Se você for um bom cidadão, não importa, se você não tem amor dentro de você, pelo próximo, por pessoas, está valendo de nada. Verso 4. O amor, aí aqui ele começa, falar a respeito do que é o amor. O amor é paciente. Então, por exemplo, hoje a gente vive uma era, uma geração extremamente impaciente. Benigno, nem preciso falar disso, O contrário de benigno é maligno. Já liberaram aí? Já legalizou o aborto? Aqui no Brasil? Estava em votação, Foi adiada, Isso. Outra coisa, se você é a favor do aborto, você não é crente, você precisa se converter, aleluia. Por quê? Porque isso é crueldade. Quem é a favor do aborto é maligno. Por quê? Porque está matando uma vida. Então o amor ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Volta ali no 6. Não, vai para o 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Acabou? Não. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui começa, né? Mas vamos ler até só o 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Último versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, porém, o maior destes é o amor. Fala para o seu irmão. Vai permanecer a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. Então você precisa, dentro de você, fugir de uma vida insensível, uma vida que não ama o próximo, uma vida que vê as coisas acontecendo ao seu redor, e porque não é na sua porta, na sua casa, no seu país, na sua frente, você não está nem aí. Por quê? Porque hoje nós vivemos essa geração, uma geração extremamente fria. Por quê? Porque a iniquidade ela está se multiplicando. Agora eu quero falar, esse é o exemplo de Jesus. Então Jesus falou a respeito dessas coisas, falou a respeito dos falsos ensinos e da falta de amor. Mas o apóstolo Paulo, que é esse que eu falei aqui para você, ele também dá algumas características que eu e você nós precisamos fugir, porque quem vive isso não conheceu Jesus. E se conheceu, conheceu só de teoria, não conheceu na prática. Vamos abrir em 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5. O apóstolo Paulo, se você for pegar nas cartas dele, ele fala muitas coisas, dá para a gente falar de muitas coisas. Mas aqui eu só vou citar algumas para você. Por quê? Porque você precisa fugir dessas coisas. Fala para o seu irmão, fuja dessas coisas. Acho que agora você já entendeu o tema. Olha aqui o que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 1, olha o que ele fala. Sabe, porém, isto. Olha aqui, lembra que eu falei para você que você está vivendo os últimos dias? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aleluia. Então, tem uma notícia para você. Você está vivendo um tempo difícil. Tem até, um parênteses aqui, uma aspas. Tem um meme, né? Eu sou cheio dos memes, né? Meu Deus do céu. Mas tem um meme que esse é real. Que é o quê? Os irmãos que são de 2000 para baixo, vai saber o que eu estou falando. Tinha o quê? Tinha aqueles jornal, lembra jornal de supermercado? E os negócios lá em 1900 e bolinha, era assim, uma bolacha era o quê? Um pão, quanto que era? Você ia com 10 centavos, você voltava com 10 pães. Não, R$1, né? 10 centavos também, né? Você ia com R$1, você voltava com... Hoje você vai com R$1 na padaria, você vai comprar o quê? Nem um beijinho duro que dormiu de um dia para a noite lá. Inclusive os irmãos estão vendendo brigadeiro e beijinho aí, se você quiser depois, aleluia. Fazer merchan já. Mas presta atenção, irmãos, o meme, né? Eu estava no meme, falando do meme. Então, o meme é o quê? Quando eu era criança, era tudo barato. Ou seja, meu pai comprava um lote com R$5.000, comprava um lote do tamanho desse prédio aqui. Aí na minha hora de ser adulto, tudo fica caro. Aí o mercado fica caro, gasolina fica caro. Então, você está vivendo tempos difíceis. Por quê? Porque a inflação está subindo, etc. Então, as coisas estão mudando. Então, aqui o apóstolo Paulo já avisou. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vírgula, verso 2.
Ok, aí ele começa a dar características que a gente precisa fugir, que você não pode se adequar a isso. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, foge também destes. Fala para o seu irmão, foge desses. Fala para ele, fuja dessas coisas. Então, ó, não dá para a gente, pode pôr no versículo 1, Douglas, por favor. Não dá para eu falar aqui um por um disso, né? Mas eu vou só citar aqui algumas coisas que o apóstolo Paulo falou. Se der para ir passando aí, Douglas, a primeira coisa que ele fala, para você fugir do egoísmo. Fala comigo, ai, ai, ai. Hoje em dia, por natureza, jovem já é egoísta. Pergunta para os jovens aí de fora. Quantos querem ter filho? 0. Por quê? Porque é egoísta. Porque não quer dividir o tempo, não quer dividir o dinheiro, não quer dividir a vida. Então, esse mundo aí fora é extremamente egoísta. É o que eu falei para você, se a guerra não está acontecendo no meu quintal, quero que se exploda, literalmente, né? Quero que se lasque, não é comigo, ou seja, é egoísta. Fala comigo, foge disso. Outro ponto aqui que ele fala, para você fugir da avareza. O que é a avareza? É pessoa apegada em dinheiro. Não é que tem muito dinheiro, pode ter muito dinheiro e pode não ter nada. É um espírito maligno, pessoa avarenta. Eu lembrei um exemplo aqui, mas é um exemplo real, então não vou falar não, aleluia. Aí tem uma palavra aqui também, que é jactancioso. Aí você pode estar pensando aí, o que é isso, né? Mas uma pessoa jactanciosa é uma pessoa orgulhosa e vaidosa. Você conhece alguém assim? Alguém orgulhoso? Que você fala com ele, ele não pode ser repreendido por ninguém, ele não pode ser exortado por ninguém. Ou então uma pessoa extremamente vaidosa, a Bíblia está falando, o apóstolo Paulo está falando, que esse tipo de pessoa... Os irmãos já viram desfile de moda? Moda. Que eles aparecem com uns negócios assim... com uns cones, uns negócios assim todo torto. Pessoas jactanciosas. Vai falar com uma dessas pessoas, isso aí está ridículo, tira isso. Mas não, é vaidade ao extremo. Vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Vê se seu irmão aí fez lipoled. Vocês nem sabem o que é isso, né? Aleluia. Vê se seu irmão aí fez harmonização facial. Melhorou, né? Fez aí? Quem fez? A brincadeira, hein, irmão? Aleluia. Então, ó, jactancioso, que é orgulhoso, vaidoso. Aqui, ó, o que continua? Pessoas arrogantes. Então, ser arrogante é uma característica de pessoas do mundo, não de cristão. Então, deixa pra lá, aleluia. Blasfemadores. O que é blasfemadores? Também é uma palavra que não é muito usada no português. Blasfemador é uma pessoa que comete o ato de blasfemar. O que é blasfemar? É insultar a Deus e insultar aquilo que é sagrado. Então, não precise ir muito longe. Vamos para o nosso carnaval. Quem vai pular carnaval aqui ano que vem? Quem vai para Holy Fest ano que vem? Não preciso falar nem de carnaval. Vamos falar de cultura. Só que esse é pesado, né? Tem que dosar o que eu vou falar. Por quê? Porque um tempo atrás... Não, vamos voltar para o carnaval, melhor. Eu acho que, não sei se foi nesse, mas eu acho que foi nesse, né? Mas vira e mexe tem isso, né? Que fazem o quê? Os enredos de carnaval, eles têm, assim, tradição de blasfemar contra Deus.
eu não sei, né, se eu estiver falando besteira, me corrige se não for no carnaval, mas teve um desfile, alguma coisa assim, que colocaram Jesus lá como sendo transexual. Isso é o quê? Fala comigo, blasfêmia. Está blasfemando contra Deus, contra Jesus. Então presta atenção, se você acha isso escandaloso, eu quero te falar que vai piorar. Por quê? Porque no tempo do fim Jesus está falando, as pessoas vão ser blasfemadoras. Mas eu e você, nós não podemos ser assim. Por quê? Primeiro, nós temos o Espírito dentro de nós. Avançando, esse aqui quase nenhum jovem, aleluia, desobediente aos pais. Fala ai, ai, ai. Esse aqui eu nem vou comentar nada. Vou passar direto. Outra coisa, que também é uma característica desse povo, que você precisa fugir. Pessoas ingratas. Já viu pessoa ingrata? Pessoas irreverentes. O que é irreverente, Daniel? Que falta com respeito. Pessoas que não têm respeito nenhum, por lugar nenhum, por autoridade nenhuma, não honra ninguém, são irreverentes, está nem aí, com nada. Avançando. Só para relembrar, fala para o irmão do seu lado, fuja dessas coisas. Outra coisa, desafeiçoados. O que é desafeiçoado? É uma pessoa que não é amorosa. Ou seja, falta amor para ela não tem afeição por ninguém. Ou seja, o Lucas, não é um exemplo, está passando uma dificuldade, né? Você vê que está difícil, eu não me compadeço com ele, eu não sinto nada por ele, eu não tenho compaixão por ele, eu não vou ajudar ele, eu quero que ele não representa nada para mim. Quantos assistiram? Olha, eu sou cheio de referência, hein? Quantos assistiram o caso que teve do Johnny Depp com a esposa dele lá, no tribunal? Os irmãos viram isso? O Johnny Depp é um ator de Hollywood. Ele foi para o tribunal lá, acusado de agressão contra a mulher dele. E depois foi provado, etc. Enfim, é um caso, um rolo, né? Mas teve uma hora lá que ele virou para ela, né? E aí, depois de uma treta que eles tiveram, de uma briga que eles tiveram, ele prometeu de pé junto para ela que nunca mais ia olhar na cara dela. E ele cumpriu isso no tribunal. Ela ficava tentando olhar ele, chamar a atenção dele, e ele ficava o tempo todo de cabeça baixa assim, tal. E aí teve uma hora que perguntaram para ele, o que você sente por ela? Aí ele falou, eu não sinto... você sente ódio por ela? Perguntaram para o Johnny Depp, você sente ódio por ela? O que você sente? Aí ele falou, não, eu não sinto ódio por ela, porque para mim ela não representa nada, eu não sinto nada, ela não é nada para mim. Ou seja, é uma pessoa extremamente desafeiçoada, ele não sente nada. Fala para o seu irmão, fuja dessas coisas. Outra coisa, para ir finalizando aqui, uma pessoa implacável. O que é uma pessoa implacável? É a famosa pessoa jovem obstinado. Mas não é o obstinado do lado positivo, é o lado negativo. Está vendo que vai dar errado? Vai fazer. Não, eu vou fazer porque é isso. E você vai ver que vai dar errado. Eu tenho um exemplo para contar no dedo assim, né? Tem até uns irmãos que estão me olhando aqui agora que depois... Né, tem uma frase que eu não gosto de falar, mas infelizmente eu tenho que falar bastante, né? O jovem chega para mim, Daniel, eu vou fazer isso. Aí eu falei, vai. Aí pela experiência, pela percepção no Espírito, fala, não vai dar certo. Aí ele fala, não, mas eu vou fazer, implacável. Aí depois ele volta que deu errado. Aí é a frase que eu não gosto de falar, mas eu tenho que falar. Eu já sabia, né? Mas eu seguro, né? Aleluia. Fala para o irmão do seu lado, você já sabia, irmão? E mesmo assim fez? Fala, não seja implacável. Eu estou dando exemplo nosso aqui, posso pegar exemplo grande assim, ó, de guerra. Pessoas implacáveis. Rússia. É que a gente não fala mais de Rússia e Ucrânia, né? Mas está rolando a guerra até agora lá, né? Por quê? Porque é desafeiçoado o mundo, está nem aí, agora é Israel que está se bombardeando lá, vamos pôr os holofortes lá, o outro povo que se exploda. Mas, por exemplo, a Rússia, implacável, enquanto não destruir tudo,
Onde que eu parei? Fala comigo agora, ai, ai, ai. Fala comigo, fuja dessas coisas. Outra coisa, caluniadores. Eu nem preciso explicar para vocês. Pessoas que levantam calúnia, que faltam com a verdade. E hoje em dia, irmãos, a gente vive uma sociedade assim, você sabia disso? Quantas pessoas, tem até um filme sobre isso. Não, por exemplo, não estão presas injustamente, porque caluniaram contra as pessoas. Tem um caso famoso de um homem nos Estados Unidos, que acho que ele ficou preso 30 anos, acusado de um crime que ele não cometeu. Levantaram uma calúnia contra ele, e aí acreditaram, o cara ficou mais de 30 anos preso. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que falta com a verdade. E isso, irmãos, essa é a pior característica. Por quê? Porque quem é o pai da mentira? Então quem mente, quem é caluniador é filho de quem? Avançando, sem domínio de si. Vou expor os irmãos. Quem é que era da night? Quem é que era da noite? Quem aqui que era da noite, do mundão? Tinha dia que você falava, hoje eu não vou, hoje eu vou beber uma só. Aí você bebia, aí você ia pra night, bebia uma, duas, aí você ia ver, estava em coma alcoólico lá, desmaiado. Sabe por quê? Porque não tem domínio próprio essa geração. Isso eu estou dando exemplo do mundo, né? De quando você era você era um cachorro lá fora, lá largado. Desculpa pelo cachorro, né? Um cão, você era um cão lá largado lá fora. Mas quantas pessoas nós vemos que não conseguem se controlar? Não consegui me controlar. E isso, não precisa ser coisa grande não. Vamos pegar lá dentro do seu quarto com a porta fechada. Aí você fala, Daniel, eu não consigo me controlar. Os hormônios, os homens aí, estou falando com você agora. Pornografia, as mulheres também, né? Pornografia. Não consigo me controlar, é mais forte que eu, não sei o quê. Fala comigo, sem domínio próprio. E quantos acabam não fazendo coisas, né, cruéis por conta em nome da falta de domínio próprio? Outra coisa, pessoas cruéis. Aí aqui eu vou mais rápido, né? Inimigo do bem. Avança. Traidores, atrevido, enfatuado. Enfatuados, o que quer dizer? É uma pessoa também arrogante. Ou seja, é uma pessoa que vive na arrogância. E o que é arrogância? A arrogância não é no tratar. Tem essa arrogância do tratar aqui, né? Mas é uma arrogância de vida mesmo. Já viu pessoas extremamente arrogantes? E não ouvem, que não estão abertas, que não querem saber. E o fim dessas pessoas é morar longe, feio, como que é? Pobre, feio e morando longe. E aí por fim termina, né? Mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Até aí. Então, o que é isso? São pessoas que não estão nem aí para Deus, que amam os prazeres. Eu amo o que a carne pode me dar, eu amo o que eu posso conquistar, eu amo, sei lá, você pode elencar o que você quiser, que cada um tem um nível, né? A bebida, droga, dinheiro, não sei o quê. Então, pessoas, essa é a característica de pessoas do fim. E não precisa você ser profético, você ser... Para enxergar isso aqui, basta você enxergar a geração que você vive.
Por quê? Porque essa geração é exatamente isso aqui. Mas eu e você, nós precisamos fugir disso. Porque senão a Bíblia aqui está falando ao seu respeito. E não é para a Bíblia que está falando ao seu respeito. Eu vou te mostrar onde a Bíblia vai falar ao seu respeito. Que está lá em 2 Coríntios 4. Por quê? Eu te mostrei aqui tudo que você tem que fugir. Agora eu vou te dar como que você foge. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele mostrou isso. Como que você foge de todas essas coisas. E eu já quero te falar que não é pela força do seu braço, não é pelo quanto você ora, não é pelo quanto você se ajoelha no seu quarto, não é pelo quanto você lê a Bíblia, não é pelo quanto você vem no culto, pelo quanto você é frequente na cela, não é se você já foi no encontro, não é se você já fez o trilho do vencedor, não é se você já se batizou, não tem nada a ver com aquilo que você pode fazer. Você só vence essas coisas se você entra numa esfera superior. Que esfera superior é essa? De confiar na graça do Senhor, na força de Deus. Porque, irmãos, se não for na força de Deus, você é exatamente tudo isso aqui que a gente leu. Fala comigo, ai, ai, ai. E você sabe o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando. E se não for o Espírito Santo em mim, eu sou esse miserável aqui. Irmãos, deixa pra lá, né? Então, fala comigo, eu necessito do Espírito Santo, da força que vem de Deus, para fugir dessas coisas. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o apóstolo Paulo está falando, você é um vaso de barro. Você não é vaso de diamante, de ouro, de prata. Por quê? Porque vaso de barro é frágil, qualquer coisa quebra. Ou seja, para você ver como você é fraco. Tudo que tem de bom em você vem de quem? Vem de Deus. Verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Até aí. Então presta atenção, aqui o apóstolo Paulo está falando que todo dia você está indo para uma batalha, todo dia você está sendo entregue a algo. E como que você vence todas essas coisas? Quando você confia em Jesus. Ou seja, você entrega a morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em você, nessas características que eu falei, que você precisa fugir. Verso 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Vamos ler até o 18. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Verso 16. Olha aqui, olha o que o apóstolo Paulo fala para você. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo está falando aqui, verso 16. Por mais, filho, que hoje você ainda está vivendo, e você não consegue fugir de todas essas coisas, você cai em uma, cai em outra, você não pode desistir porque você caiu em uma ou em outra. Por quê? Porque por mais que esse corpo, isso aqui que você vê por fora, caia, está suscetível a essas coisas, você tem que permanecer firme, porque o seu homem exterior, que é o seu espírito, ele está sendo renovado a cada dia. Verso 17. Porque a nossa, olha que poderoso aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então presta atenção, irmão, você vai viver tribulação. Não pensa que
viver nessa batalha diária de fugir dessas coisas é mamão com açúcar, é docinho, é melzinho. Não é, é uma batalha diária. Mas aqui está falando o quê? Que se você permanecer nessa batalha até o fim, até o dia de você partir, o que isso vai trazer para você? Eterno peso de glória. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, para mim fugir de todas essas coisas, a força não vem de mim. Fala assim comigo, a força vai vir de Deus. Então, só no momento que você... É aquela frase que eu gosto muito, né? Que é engraçada. Que é a famosa frase, né? Essa frase você só fala quando você pensa que chegou no fim de alguma coisa, né? Por exemplo, tem um amigo seu lá que você vê assim que ele está só o caramelo, você já tentou trazer ele para o encontro, para a cela, o cara não... Aí você vira e fala o quê? Só Deus na causa dele agora. Quando já falou isso? Ou às vezes na sua vida mesmo, fala, nossa, só Deus na minha vida. Mas devia ser assim desde o começo, não só quando você pensa em desistir. Devia ser só Deus na sua vida desde o início. Porque se você coloca Deus no começo, você consegue. Hoje o nosso tema aqui é falar sobre você fugir, para você não viver dessa forma. Mas só se você confiar em Deus.